Fala galera, a gente vai fazer um videozinho aqui de revisão sobre globalização. Vamos falar de quatro aspectos, digamos, da globalização: das mudanças políticas, das mudanças organizacionais, das mudanças técnicas e das consequências. Começando aqui pelas mudanças políticas do processo de globalização, que na verdade mudanças que tanto possibilitaram tal processo como resultaram de tal processo. Quando a gente fala de mudanças políticas, a gente está se referindo ao que a gente pode chamar também de política econômica ou modelo econômico, que vem a ser a relação que o Estado estabelece com a economia. Tá? O Estado, que muitas vezes né, lembrado como governo, mas que o termo correto é falar Estado, né? E se o Estado está interferindo mais ou está interferindo menos na economia. Tá? Esses são os dois modelos básicos, né, de política econômica. Quando a gente tem mais Estado na economia, a gente diz que é um modelo intervencionista. Quando a gente tem menos Estado, a gente diz que é um modelo mais liberal, né, que está seguindo aí o liberalismo econômico. Bom, entre 1930 e 1980, a gente pode dizer que na maior parte do mundo ocidental predominou um modelo chamado de keynesianismo, proposto por um economista chamado John Maynard Keynes. Esse modelo é um modelo econômico intervencionista, né? Ou seja, é um modelo que propõe a intervenção do Estado na economia, que o Estado esteja mais presente na economia. Tá? E de que maneira isso, né? De que maneira que o Keynes propõe e por que ele propõe essa presença do Estado na economia. Então, para ele, o Estado deve investir na economia com o objetivo de gerar empregos. Tá? Então, quer dizer, não é qualquer tipo de intervenção, mas é principalmente a intervenção voltada para geração de empregos, porque para ele o desenvolvimento capitalista, em relação ao qual ele não era contrário, né, tinha o problema de tender a gerar desemprego constantemente devido ao aumento de produtividade. Tá? Então, nesse sentido, o Estado teria que investir para gerar empregos para poder combater a tendência às crises de superprodução, como a iniciada no final da década de 20 nos Estados Unidos e que também se espalhou pela Europa e por outros lugares do mundo, né? A chamada crise de 1929, que era chamada de crise de superprodução porque, né, se produzia mais do que se conseguia vender. Bom, e como é que o Estado, então, segundo Keynes, deveria investir na economia para gerar empregos? Primeiramente, criando grandes obras, como obras de transporte e energia, rodovias, ferrovias, portos, hidrelétricas e coisas assim. E segundo, criando o chamado welfare state, ou também chamado de Estado de bem-estar social, que envolve uma série de serviços básicos para a população, como saúde, educação e moradia. Né? Fazendo essas duas coisas, o Estado contribuiria para a geração de empregos e assim para o aumento de consumo, que acabaria, portanto, eliminando a crise de superprodução. Bom, esse modelo funcionou muito bem até a década de 70, mas nos anos 70 ele entrou em crise. E essa crise, ela se deu principalmente devido ao endividamento estatal. Né? Houve um momento a partir do qual os governos de vários países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos, Reino Unido e tal, começaram a ficar muito endividados devido à grande intervenção na economia. E, ao mesmo tempo, o governo sofria fortes críticas em relação ao protecionismo, que era o fechamento do mercado, né? A dificuldade para a entrada de produtos estrangeiros no país. Bem, com isso começa a entrar em crise o keynesianismo e começa a surgir um novo modelo chamado de neoliberalismo, que predominou de 1980 até o período atual. Esse modelo, como o nome já dá a entender, é um modelo econômico liberal, né? Ou seja, com o Estado interferindo menos na economia. Na verdade,
o princípio do neoliberalismo é o princípio do Estado mínimo, né? Ou seja, o Estado com uma presença mínima na economia. E como fazer com que o Estado tenha essa presença mínima? Então, o neoliberalismo propõe três caminhos aí. O caminho das privatizações, que seria a venda de empresas estatais para empresas privadas, os cortes de gastos públicos, mesmo em setores básicos como saúde e educação, e a abertura de mercado, né? Ou seja, o fim do protecionismo, que também muitas vezes é citado como queda das barreiras alfandegárias para permitir a maior entrada de produtos estrangeiros no país, o que aumentaria a concorrência e assim, teoricamente, melhoraria a situação econômica do país, segundo a crença do neoliberalismo, né? Bem, essas privatizações, cortes de gastos públicos e abertura de mercado resultam, portanto, na menor presença do Estado na economia, né? O que, por sua vez, acabou tendo algumas consequências negativas. Primeiramente, o aumento da desigualdade social, né? Já que a abertura de mercado aumentou o desemprego, mesmo em países como os Estados Unidos e a Inglaterra, e, ao mesmo tempo, o governo estava investindo menos na economia, o que significava ele cuidar menos, né, dessa população aí desempregada e, portanto, essa população passou a sofrer mais problemas sociais. Bem, o segundo ponto que a gente vai tratar agora é em relação às mudanças organizacionais que caracterizaram a globalização. Quando a gente diz mudanças organizacionais, a gente está falando de mudanças que ocorreram nas empresas, quer dizer, na forma de organização das empresas, né? Principalmente das empresas privadas. A gente pode chamar isso também, né, essa forma de organização, a gente também pode chamar de sistema de produção, né? A maneira como a empresa se organiza para produzir, tá? O primeiro sistema de produção que ganhou uma certa fama, assim, no começo do século XX, e que durou durante grande parte do século XX, e que ainda deixa muitas heranças para a gente, é o tal sistema Fordista de produção, ou simplesmente Fordismo, né? O Fordismo era baseado na ideia de produção em massa com consumo em massa. Veja bem, com consumo em massa. Então a ideia era produzir em massa, mas também garantir o consumo em massa, né? Produzir em massa seria produzir bastante, produzir rápido, né? E para poder, inclusive, produzir mais barato. E para isso, o que o Ford propunha? A junção entre o Taylorismo, que já tinha sido criado no século XIX e que envolvia a divisão da produção em tarefas simples e repetitivas, mais a esteira rolante, o que gerou o que a gente chama de linha de produção ou linha de montagem, quando os trabalhos são feitos de maneira interligada, né? O trabalho de um operário dependendo do trabalho do outro operário e a velocidade de um também influenciando na velocidade do outro. Bom, para garantir o consumo em massa, o Fordismo pregava basicamente quatro mudanças. A diminuição do preço das mercadorias, que viria exatamente com a produção em massa, o aumento do salário dos trabalhadores, o que também era proporcionado pela produção em massa, já que os trabalhadores teriam uma produtividade muito maior, a venda a crédito, que seria pagamento parcelado e mais tarde o cartão de crédito e tal, e a publicidade, tá? Que por sua vez contribuiria com a criação de desejos, necessidades, o estímulo ao consumo e até a criação da chamada sociedade de consumo, que caracterizou grande parte do século XX, tá? Bom, o sistema fordista teve contribuiu bastante com o desenvolvimento do capitalismo ao longo do século XX, mas ele também apresentava alguns limites. Limites esses que foram percebidos e resolvidos, ou pelo menos, né, melhorados, digamos assim, por um novo sistema que surgiu na década de 70, chamado sistema toyotista de produção, ou simplesmente toyotismo. O princípio geral do toyotismo era o princípio da produção enxuta, que significa produzir
com o mínimo possível de desperdício, né? Evitar de qualquer forma possível os desperdícios. Para isso, o que o toyotismo propunha? A primeira grande mudança seria a flexibilização da linha de montagem, porque a produção fordista tinha uma linha de montagem muito rígida, que era voltado para produzir apenas uma mercadoria, um produto, um modelo de carro, não é? E assim por diante. Não é? O que acabava desperdiçando muitas vezes espaço na fábrica, o que desperdiçava tempo, o que desperdiçava matéria-prima e assim por diante. Segundo ponto, a produção just in time, que seria produzir o máximo perto possível, digamos assim, da hora de vender, para você não precisar ficar acumulando estoques. E por fim, a ideia de qualidade total, né, que envolvia o controle constante de qualidade para que não houvesse perda de material, de energia e de tempo. Bem, terceiro ponto que a gente vai tratar agora são as mudanças técnicas que contribuíram ou que marcaram a globalização, né? A primeira dessas grandes mudanças, tudo bem que as três que eu vou falar vão estar interligadas, tá? Mas a primeira de todas elas é a chamada Terceira Revolução Industrial. Lembre-se que já tinham ocorrido duas revoluções industriais anteriores. A primeira em 1750, a segunda por volta de 1850, segunda metade do século XIX, e essa terceira se dá mais ou menos por volta de 1950, após a Segunda Guerra Mundial. Uma característica importante dessa terceira revolução industrial é a união entre técnica e ciência. A ciência agora como uma profissão, né, que exige financiamento estatal ou empresarial e que vai gerar a chamada tecnologia. As inovações dessa terceira revolução industrial são basicamente a eletrônica, a energia nuclear e a biotecnologia. Todas essas surgidas direta ou indiretamente como consequência dos esforços da Segunda Guerra Mundial, né, ou da produção de alimentos, do aumento da produtividade de alimentos após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Bem, segunda característica, segundo ponto aqui dessa mudança técnica, né, é a chamada revolução informacional, que é exatamente uma revolução na parte da informática, né, no setor da informática. Então, primeiramente, surgiram computadores, os grandes computadores, na década de 40 e 50, devido a necessidades militares e empresariais. Necessidades militares como, por exemplo, calcular trajetórias de mísseis, desvendar códigos secretos inimigos e tal. E necessidades empresariais, basicamente, a necessidade de criar a computação para poder administrar grandes empresas. Em seguida veio a popularização dos computadores, através dos videogames, dos computadores pessoais, os chamados PCs, Personal Computers, não é? E mais recentemente com os smartphones, quer dizer, os computadores que nasceram por necessidades de governos e de grandes empresas, se tornaram aparelhos populares de uso cotidiano. E finalmente, na década de 90, né, o desenvolvimento da internet, que começou simplesmente com a web, que seria a possibilidade de troca de informações, de acesso à informação, e acabou, né, nos últimos anos, chegando na web 2.0, que é essa na qual a gente também contribui, nós como usuários, também contribuímos com a geração e a difusão de informações. Para fechar essa parte das mudanças técnicas, a gente tem também o desenvolvimento do que o Milton Santos chamava de meio técnico científico informacional. Esse meio, ele é novo em relação ao meio técnico anterior, porque os objetos agora não são apenas os objetos técnicos, mas também são objetos informacionais, ou seja, que permitem maior acesso à informação, né? E permitem também, possibilitam também, né, que a própria informação se torne um importante fator de poder, como a gente vê hoje com as grandes empresas do setor de informática. Bem, para finalizar, falaremos um pouquinho agora das consequências do processo de globalização, né?
Claro que tem muitas consequências, mas a gente vai tratar especificamente de duas, mais centradas na questão da economia. Sendo a primeira delas, o processo de internacionalização da produção, ou seja, a produção que anteriormente era feita dentro de cada país, a produção industrial que era feita dentro de cada país e até voltada muitas vezes para as exportações e tal, a própria produção começa a ficar internacionalizada, de modo que as fábricas começam a migrar para países de mão de obra barata. Como a gente vê hoje empresas americanas, alemãs, japonesas e até brasileiras migrando para a China, ou para a Indonésia, ou para o Vietnã, ou para o México, para aproveitar a mão de obra mais barata e assim aumentar os lucros. No entanto, ao mesmo tempo, o comando das empresas, né, ou seja, as sedes das grandes empresas, continuam concentradas nos países desenvolvidos, nos países ricos, né, o que gera uma aparente contradição, né, mas é só aparente, que é entre a descentralização da produção e a concentração do comando da produção. E, finalmente, o processo de terceirização, que também caracterizou essa internacionalização da produção, que seria uma empresa contratar outras empresas para produzirem as suas mercadorias, como o caso da Apple, que não produz suas próprias mercadorias, mas sim contrata outras empresas para produzirem, né? Geralmente empresas que produzem em países de mão de obra barata. E, finalmente, uma outra consequência também da globalização foi o que a gente pode chamar de formação da nova divisão internacional do trabalho. Vocês já sabem que havia uma antiga DIT, né, que era caracterizada apenas pela presença de países ricos e países pobres. Países ricos industrializados, países pobres não industrializados. Na nova DIT, a gente tem três grupos de países: os países ricos ou centrais, os países semiperiféricos, que alguns chamam também de emergentes, e os países periféricos, que alguns chamam simplesmente de países pobres. Tá? Entre esses três grupos de países também há uma divisão de funções na economia mundial. E o que predomina, né, nessa divisão é que os países periféricos continuam fornecendo matérias-primas e alimentos tanto para os países semiperiféricos como para os países ricos, né? Ou seja, eles continuam sendo os países basicamente agroexportadores ou primários exportadores. Enquanto isso, os países semiperiféricos produzem mercadorias industrializadas de baixa tecnologia para vender para os outros dois grupos. E, finalmente, os países ricos produzem mercadorias de alta tecnologia para vender tanto para países periféricos como para países semiperiféricos, além de controlarem também a tecnologia usada nesses outros países, certo? Bom, pessoal, é isso daí, um resumo bem rápido aqui, bem corrido, muita informação sobre o processo de globalização. Espero que vocês aproveitem aí. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.